Olá, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à reflexão diária de hoje, 20 de novembro, sábado da 33ª semana do Tempo Comum. Amanhã nós entraremos na festa de Cristo Rei, celebrando o último domingo do Tempo Comum e também celebrando o final do ano litúrgico que nós estamos, que eu acho que é o ano B, Marcos. Hoje também é o dia da consciência negra. Portanto, lembremos de todos os nossos irmãos negros, que muitas vezes ainda continuam, infelizmente, sofrendo preconceito. E nós, como cristãos, não admitamos de modo nenhum tipo de preconceito, porque o preconceito literalmente mata. O evangelho de hoje, evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo do 27 ao 40. Naquele tempo, aproximaram-se de Jesus alguns saduceus que negam a ressurreição. E lhe perguntaram: Mestre, Moisés deixou-nos escrito: se alguém tiver um irmão casado e este morrer sem filhos, deve-se casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência para o seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O primeiro casou e morreu sem deixar filhos. Também o segundo e o terceiro se casaram com a viúva. E assim os 7. Todos morreram sem deixar filhos. Por fim, morreu também a mulher. Na ressurreição, ela será esposa de quem? Todos os 7 estiveram casados com ela. Jesus respondeu aos saduceus: nesta vida, os homens e as mulheres casam-se, mas os que forem julgados dignos da ressurreição dos mortos e de participar da vida futura, nem eles se casam, nem elas se dão em casamento. E já não poderão morrer, pois são iguais aos anjos, serão filhos de Deus, porque ressuscitaram. Que os mortos ressuscitam, Moisés também o indicou na passagem da sarça, quando chama o Senhor o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos, pois todos vivem para Ele. Alguns doutores da lei disseram a Jesus: Mestre, tu falaste muito bem. E ninguém mais tinha coragem de perguntar coisa alguma a Jesus. Aqui fica então o aspecto da ressurreição, que é o tema central do texto. Na ressurreição, nós não teremos mais vínculos como temos nesse mundo. Todos nós seremos irmãos, todos nós seremos iguais, não haverá diferenciação. Meus pais se tornarão meus irmãos na eternidade. Não haverá essa questão de subordinação, ou os meus filhos, se eu fosse casado e tivesse filhos, na eternidade se tornariam meus irmãos, não meus filhos. Porque na eternidade todos nós somos iguais, somos filhos de Deus e pronto. Neste mundo, sim, há essa diferenciação. Meus pais, minha esposa, o esposo, meus filhos. Na eternidade, não. A pegadinha que eles tentaram aplicar em Jesus seria quase impossível. Tudo bem que a mulher poderia ser estéril. Tá, poderia. Mas seria algo, assim, muito complexo. 7 irmãos casarem com a mesma mulher. Uma hipótese, assim, dificílima de se dar. Mas, segundo a lei, poderia ser possível. Se a mulher fosse estéril, ela não teria filhos. Entretanto, Jesus deixa bem claro para eles que não acreditavam na ressurreição, e eu já falei isso para vocês uma outra reflexão, que os saduceus não acreditavam na ressurreição. Quem eram os saduceus? Eram os sacerdotes do templo. Quem acreditava na ressurreição eram os fariseus. Paulo era fariseu, consequentemente, Paulo acreditava na ressurreição. Os sacerdotes do templo, que eram os saduceus, não. Porque os fariseus são originários da volta do exílio da Babilônia. Lá eles entraram em contato com a cultura suméria. E na cultura suméria há o relato, a crença na ressurreição dos mortos. Por isso que quando eles retornam do exílio da Babilônia, a ressurreição entra no cotidiano. Entretanto, ela estava mais, essa visão circulava mais na elite pensante, principalmente religiosa. Tanto que quando Jesus fala aos discípulos que ele vai ressuscitar, eles não entendem nada. Por quê? Os discípulos eram a grande massa da população, pertenciam à grande massa da população.
Os saduceus, que eram parte da elite religiosa de Jerusalém, acreditavam na ressurreição. Os saduceus não. Os saduceus acreditavam que uma pessoa permanecia através dos seus descendentes, filhos, netos, bisnetos, tataranetos e por aí vai. Para os fariseus, não. A pessoa morria e ressuscitava. Havia um outro mundo. Por isso que Jesus, ele utiliza dois momentos importantes para dizer, para revelar a questão da ressurreição. O primordial é a questão de Moisés, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ou seja, Abraão, Isaac e Jacó estavam ressuscitados, porque é o Deus dos vivos, não o Deus dos mortos. Por isso que eu sempre digo para vocês que, na minha visão, é algo inadmissível um cristão que tem medo de morte. Lógico, ninguém quer morrer, pelo menos tão cedo. Né? Todo mundo quer morrer velhinho, ou já viveu bem a vida, já viu seus filhos e netos e até mesmo bisnetos crescerem, já contribuiu para este mundo. Só que um dia nós temos que ir. Né? Ninguém quer morrer cedo, concordo. Mas se um dia tivermos alguma enfermidade, alguma coisa que sabemos que podemos morrer a qualquer momento, temos que ter essa paz de espírito, de que sairemos desse mundo e entraremos na eternidade. A morte não é o fim. A morte não é algo determinante. Eu vou simplesmente deixar de existir. Não. A morte não é o fim de tudo. Para o cristão, a morte é passagem. Passagem para a vida eterna. E todos nós temos que passar por ela. Então, para mim, é algo inconcebível um cristão que teme a morte. Porque a morte é algo transitório, faz parte da vida. Né? A única certeza que nós temos nessa vida quando nascemos é que um dia iremos morrer. Né? Fechando o ciclo da vida, o nosso ciclo da vida. E outros irão continuar neste mundo até que o ciclo deles também se encerre. A questão toda é que nós, como cristãos, acreditamos que iremos ressuscitar com Ele, nele e para Ele. Essa é a mensagem que Ele nos transmitiu. É esta a nossa crença. Portanto, não temos que ter medo da morte. Tanto que Francisco de Assis, encerro aqui, chamava a morte de minha irmã morte. Porque ela fazia parte da vida. Negar a morte é algo incoerente. Porque tudo que começa, um dia tem um fim. Queridos irmãos e irmãs, convidamos vocês amanhã para a celebração das 9h30 da manhã. E nós retornamos aqui no canal na próxima segunda-feira. Um grande abraço, bom final de semana, que Deus os abençoe. Tchau!